Olá pessoal, esse é o canal da Engenharia Aplicada em Campo e hoje nós vamos falar, falamos nos conteúdos passados sobre partida de motores, hoje nós vamos falar sobre proteção para motores. Vamos lá? Pessoal, o intuito dessa playlist, tá? Dessa sequência de vídeos é ensinar você sobre comandos elétricos, tá? Então nós estamos falando aí sobre várias aplicações. Falamos de partida de motores, agora proteções para motores, e aí nos próximos conteúdos a gente vai começar a materializar. Vamos começar a desenhar diagrama e montar o circuito. Então é importante que você se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações e já deixe seu like, tá legal? Vamos lá para a tela. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui a respeito, de proteções para motores, tá? Assunto bem importante, sendo que a gente já falou aí do assunto de partida de motores, né? É bem relevante esse assunto de hoje. Importante que você já tenha feito inscrição e está assistindo a sequência aí, de vídeos, porque comandos elétricos, depois a gente entra em elementos de máquina, né? E depois de elementos de máquina a gente vai fazer uma sequência de automação, bem bacana. Então, fique atento aí. Bom, a proteção de motores elétricos é fundamental para garantir a segurança operacional, né? Prolongar a vida útil do equipamento e evitar danos maiores ao sistema elétrico. Diversos dispositivos são utilizados para essa finalidade, cada um com uma função específica. Então vamos entender os mais comuns. Relé de sobrecarga, gente, tá? O pessoal também chama aí de relé térmico, né? E é o relé de sobrecorrente. Então ele, quando tem uma sobrecarga aí, aumenta essa corrente aquece um bimetálico, né? E aí ele faz o desligamento aí, tá? Então, o que eu tenho aqui, nessa imagem? Eu tenho o ajuste de corrente do motor, tá? Que é o ajuste do meu dispositivo que vai desarmar. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um relé de sobrecarga, tá? Aí eu tenho aqui, o teste, tá? Esse botãozinho aqui é o teste, que quando ele desarma, alguns deles, vem para fora, um pininho, tá? Aqui eu tenho ajuste de corrente, tá? A corrente, o range de corrente que ele vai trabalhar, tá bom? Aqui eu tenho o parafuso que eu ajusto a corrente, né? Que é o parafusinho que eu giro ele horário e anti-horário para ajustar essa escala. Aqui eu tenho os contatos, tá? Por que ele tem esse 25 amperes aqui? Porque é o limite do contato dele, tá, gente? É um fusível interno aqui que ele tem um limite de 25 amperes, tá bom? Nesses contatos aqui são os contatos de comando. Esses contatos são utilizados para comando, tá? Então, a função. Os relés de sobrecarga são projetados para proteger o motor contra correntes elevadas, por um período prolongado, como ocorre em sobrecargas térmicas. Como funciona? Esses dispositivos possuem elementos bimetálicos que se aquecem com a passagem de corrente. Quando o bimetálico, quando a temperatura ultrapassa, um determinado limite, o bimetálico deforma-se, acionando os contatos e interrompendo o circuito. A importância, A proteção contra a sobrecarga é crucial, pois correntes elevadas podem levar ao superaquecimento do motor, danificando, os enrolamentos e isolantes. Então, o que acontece? Se não tem relé térmico, o motor aquece demais, derrete, a temperatura, danifica a isolação, ele entra em curto, tá bom? Aí queima o motor. Proteção contra a falta de fase. Isso é muito importante, gente. No Brasil, em alguns locais, nós temos redes que oscilam muito quanto à fase, tá? Então, quando falta uma fase, o motor queima. O motor trifásico, se faltar fase, ele queima também, tá bom? Então, aqui eu tenho, uma imagem de um relé de falta de fase. Aqui eu tenho o símbolo da estrela, que é o trifásico. Aqui eu tenho um parafuso com ajuste, tá, gente? O ajuste das fases, tá? Eu tenho também contatos para usar no comando, tá bom? Então aqui, ó, a falta de fase ocorre quando uma das fases de alimentação é interrompida. Essa condição pode danificar o motor rapidamente. Como funciona? Os relés de falta de fase monitoram a tensão de cada fase do motor. Se a tensão em uma das fases cair abaixo de um determinado valor, o relé desarma, desconecta o motor. A importância, A falta de fase pode gerar correntes desequilibradas, causando vibração, ruído e aquecimento excessivo do motor. Aqui, gente, o disjuntor, tá? Disjuntor é muito importante, Disjuntor para proteção do motor, proteção do circuito elétrico. Esse é um disjuntor comum
curva C. Tá vendo aqui, ó? Esse C63 quer dizer que ele é curva C de desarme e 63 amperes. Ele é projetado para uma curva C de desarme para uma corrente de 66 amperes, 63 amperes, tá? E aqui, nesse conjunto, ele é um disjuntor termomagnético, tá? O que é termomagnético? Ele funciona como um relé térmico, tá? Ele também tem um bimetálico lá dentro e ele tem uma bobina para desarmar rapidamente em curto-circuito, tá? Então, por isso que ele é termomagnético. Ele desarma com térmico e desarma o magnético também, que é a parte de curto-circuito. Então, ele é uma proteção tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito. Lembre do seu chuveiro, quando quando não está bem dimensionado o disjuntor, você fica muito tempo embaixo do chuveiro e aí ele desarma, né? Por que ele desarma? Por dois motivos, né? Porque ele teve uma sobrecorrente prolongada, né? Uma sobrecarga aí. Mas isso pode ser, né? Circuito, pode ser não, é o circuito que não foi dimensionado para aquela potência de chuveiro, tá? 100% das vezes é quando desarma o disjuntor por problemas de sobrecarga, de sobrecorrente, de térmico no disjuntor para o chuveiro, é que o eletricista dimensionou o circuito, não só o disjuntor, gente. Não adianta trocar o disjuntor. Se ele colocou um disjuntor lá para 63 amperes, ele também colocou um cabo pertinente a essa corrente. Pode ser que tenha um cabo lá de 16 milímetros, né? Um cabo de 16 milímetros e um disjuntor para 63 amperes. Não vá colocar um de 80, porque de 80 é outro cabo. Já é um cabo de 25 milímetros. Então não adianta. O que está mal dimensionado é o circuito completo, não só o disjuntor, tá bom? Então se vai trocar, troca o circuito inteiro. E aí, né, esse disjuntor ele desarma tanto o magnético quanto o curto-circuito. Então, os disjuntores oferecem proteção contra curto-circuito, sobrecarga e, em alguns casos, também contra a falta de fase. Como funciona? Possui um mecanismo que interrompe o fluxo de corrente quando detecta uma condição de falha, seja por sobrecorrente, curto-circuito, né, ou outras causas. Importância: os disjuntores são dispositivos de proteção geral, garantindo a segurança tanto do motor quanto do restante do sistema elétrico, tá bom? Aqui eu tenho um disjuntor motor. Esse já é um disjuntor projetado para o tipo de motor. Disjuntor termomagnético, eu tenho, acho que curva ABC, tá? Que eu conheço aí, os mais comuns, curva ABC. Quanto mais diminui a letra, mais rápido é a curva de desarme. Quanto à sobrecarga, tá? Quanto à sobrecorrente. Então, curva C demora um pouquinho mais, né? A corrente eleva, a sobrecarga, ele demora um pouco mais para desarmar. Curva B, desarma mais rápido. Curva A, já desarma muito mais rápido, tá bom? Então, aqui o disjuntor motor, ele demora mais. Por que o disjuntor demora mais, né, gente? Porque ele tem, na partida do motor, sempre tem aqueles picos, né? Então, ele tem, né, um ajuste aqui, ó, tá vendo? Ele tem um ajuste de corrente e ele funciona de uma forma diferenciada. Então, o disjuntor motor é um dispositivo eletromecânico, né, projetado especificamente para proteger motores elétricos contra diversas condições anormais que podem danificá-los, como sobrecarga, correntes elétricas acima do valor nominal do motor, que podem causar superaquecimento e danos aos enrolamentos. Curto-circuitos, falhas elétricas que provocam, né, um fluxo de corrente muito elevado e instantâneo, né? A corrente sobe muito e de forma rápida, podendo danificar o motor e outros componentes dos sistemas. Outras condições, em alguns modelos, podem oferecer proteção contra a falta de fase, subtensão, que é tensão abaixo, né, do projetado, e outras condições que podem afetar o funcionamento do motor. Quais as diferenças entre o motor disjuntor curva ABC do disjuntor motor, tá? Então vamos lá. Quanto à característica, né? Disjuntor, a característica aí, a proteção. Disjuntor normal, geral. Disjuntor motor, específica para motores. Quanto à curva de disparo, disjuntor normal, rápida. Disjuntor motor, lenta e ajustável. Por causa que o pico de corrente nas partidas de motores. Características adicionais, aqui não tem nada, né? E no disjuntor motor é o térmico, né? O ajuste de corrente. E as aplicações residencial, comercial, né? E no disjuntor motor industrial, né? Comercial, específico para motores, tá bom? Então, outros dispositivos de proteção, né? Além dos mencionados, outros dispositivos podem ser utilizados em sistemas de proteção de motores, como um relé térmico, né?
que é, gente, é o relé de sobrecarga, tá? Funciona de forma similar aos relés de sobrecarga, mas são mais sensíveis à variação de temperatura. Transformadores de corrente, tá? Utilizados para medir a corrente que flui através dos condutores do motor, permitindo a proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos, tá? A gente tem os TCs, tá? Transformador de corrente, que ele é montado envolto, as fases, e você coloca um multimedidor e você acompanha tensão e corrente, tá? Isso pode ser uma proteção também. Ele não tem uma ação sozinho, mas você pode ligar ele num CLP e esse CLP desarmar um contator, por exemplo, tá? Então você pode fazer um circuitinho com ele, tá? Relé de proteção diferencial, comparam a corrente que entra e sai do motor detectando falhas em curtos-circuitos entre as fases. Para quem não conhece, para quem nunca viu, nunca viu, na verdade, ou não sabe o que é, transformador de corrente, gente, em alguns painéis de potência, ele já vem um visorzinho. Quando você vê aquele visorzinho, ele é um multimedidor, né? Que você acompanha as razões, né? Na verdade, as grandezas elétricas, você acompanha naquela interface ali, né? Painéis de potência geralmente vêm com esse multimedidor ali, tem uma interface que você monitora as grandezas elétricas. O sensor para ver corrente é o transformador de corrente. Ele que manda sinal para esse multimedidor para ver a corrente, tá bom? Esse é o transformador de corrente. Escolha, eu vou fazer um conteúdo aqui para mostrar para vocês esses componentes aí. Escolha do dispositivo, né, de proteção. A escolha do dispositivo de proteção adequado depende de diversos fatores, como tipo de motor, né, o trifásico, monofásico, de indução, síncrono, né, assíncrono, etc. Potência do motor, a corrente nominal do motor, né, determinará a capacidade do dispositivo de proteção. Condições de operação, né, ambiente, tipo de carga, frequência de partida, né, normas regulamentadoras. É fundamental seguir as normas técnicas aplicáveis para garantir a segurança e o correto funcionamento do equipamento. Tá legal?